É extremamente importante que a gente entenda esta cena. When you snip a nigga's nuts, most of them bleed out in about 7 minutes. Most of them. The niggas we sell to LaQuint Dickey got it worse than that. And that's a slave of the LaQuint Dickey Mining Company, henceforth till the day you die. Now when you get there, they gonna take away your name, give you a number and a sledgehammer, and say, get to work. One word of sass, they cuts out your tongue. They good at it too, you won't bleed out. Then they gonna hit you in the head with a hammer, throw your ass down the nigga hole. And that will be the story of you, Django. Essa cena até mesmo parece apenas um diálogo aleatório, mas tem algo extremamente importante por trás dela. A grande questão é que quando a gente fala de Django Livre, a maioria das pessoas imediatamente pensa em Calvin Candie como o grande monstro daquela história. E sim, de fato, ele é cruel, sádico, racista, violento, mas existe um personagem naquele filme que é ainda mais perturbador. Esse é um personagem que não usa chicote na maior parte do tempo, ele não precisa ficar gritando, não precisa provar poder o tempo inteiro, porque ele já se sente dono daquele sistema. Stephen não é apenas um escravo da casa, Stephen é a própria personificação de um sistema que conseguiu destruir tanto um homem por dentro que ele passou a proteger a estrutura que o escraviza. Tanto que no filme ele não fica chateado com o sistema desumano da escravidão, ele fica chateado por Calvin permitir Django, um negro, dormir dentro da Casa Grande. Vai ficar na Casa Grande! Algum problema pra você? Ah, não, pra mim não tem problema nenhum. Vai ter que queimar a cama, os lençóis, os travesseiros. E toda essa questão cria uma intensidade muito grande entre a relação dele com Django. E o que faz a inveja e o ódio tomarem conta do coração de Stephen é que Django ali ele representa tudo aquilo que ele jamais conseguiu ser. Stephen tinha uma posição de destaque na Candyland, ele praticamente cuidava de toda a casa, era o braço direito do próprio Calvin, ele até mesmo fazia recibos e cheques de pagamento pro próprio Calvin. Na cabeça dele, ele conseguiu atingir o máximo que um preto poderia conseguir naquela vida. Mas essa convicção ela dura até o momento que ele vê Django chegando na Candyland a cavalo. Ver Django ali como homem livre montando a cavalo foi simplesmente um soco no estômago dele. E talvez vocês não estejam entendendo o tamanho da gravidade da questão que era um negro andar a cavalo naquela época. Simplesmente era algo que nunca tinha acontecido. Django montado em um cavalo ali era praticamente como um disco voador pousar aqui na Terra. E quando Stephen vê Django pela primeira vez vindo montado em um cavalo ao lado do Dr. Schultz, o olhar dele muda completamente. Porque naquele momento ele não estava vendo apenas um negro armado ou um homem diferente, ele está ali vendo uma quebra da realidade que ele aprendeu a aceitar a vida inteira. Que seria, um negro não deveria andar a cavalo, um negro não deveria olhar nos olhos de homens brancos, um negro não deveria usar roupas elegantes e um negro não deveria falar com confiança. E principalmente, um negro não deveria ser livre. Meus amigos, Django ele não era somente livre e montava a cavalo, ele era elegante. Porque veja bem, tirando Mr. Candie, Mr. Mugg, Butch e até mesmo o Dr. Schultz, o resto ali, eles eram apenas pessoas ignorantes, caipiras. Aquele pessoal do Stone Cypher, você consegue sentir o fedor através da tela. Os irmãos Bridles também viviam como pessoas medíocres. E Django era um homem higiênico e bem vestido. Stephen viveu tanto tempo dentro daquele sistema que ele passou a enxergar o mundo exatamente da forma que os donos de escravo enxergavam. Para ele, um negro ter uma vida mais próximo da dignidade era simplesmente uma questão de mérito. E no campo de visão dele, Django não tinha esse mérito, principalmente por causa da idade dele. Stephen chegou onde ele estava, mas em idade avançada. Eu acredito que ele deveria ter sofrido muito na sua juventude. E ver Django, um rapaz novo, com todo aquele status, soou como uma injustiça para ele. Soou que a vida simplesmente não estava sendo justa. E quando ele percebeu que Brunhilde era o amor da vida de Django, aí a situação ficou pior ainda. Porque o que ele pensou? Esse negro tem tudo, liberdade, uma boa posição, anda a cavalo e ainda tem uma mulher bonita. E isso tudo nos remete àquela primeira cena que eu mostrei pra vocês. Django ia ser morto por castração, uma morte horrível.
Eu falo até mesmo por causa da dor. E Stephen convence a senhorita Lara que o melhor seria vender Django para LeQuint Dick. E talvez você esteja pensando, mas Felipe, o método de castração é um destino muito pior do que ser vendido para a mineradora LeQuint Dick. E de fato sim, mas você precisa entender uma coisa, Stephen não estava preocupado se o destino de Django ia ser pior ou melhor. Tudo que ele queria era tomar a liberdade dele da pior forma possível, do jeito mais degradante e ultrajante que ele poderia fazer. Só assim ele iria ficar satisfeito e em paz consigo mesmo. E daí todo aquele sentimento de injustiça que ele estava sentindo iria simplesmente desaparecer, porque a inveja simplesmente estava consumindo ele por dentro. Outra questão também que eu queria falar com vocês é que muita gente olha para Stephen apenas como o preto da casa, mas ele é mais profundo que isso. Stephen acredita que ele possui poder. Mesmo sendo escravo, ele acredita que ocupa uma posição superior aos outros negros da fazenda. Ele manda, ele vigia, ele fiscaliza e ele até mesmo pune. E eu falo pra vocês, ser o preto da casa era simplesmente a posição mais degradante para um escravo. Porque nessa posição, você simplesmente virou algoz dos seus próprios semelhantes. Vocês até mesmo lembram quando Django ele faz o papel de mercador de escravos? Ele até mesmo fala pra Schultz que aquilo era degradante, que era até mesmo pior do que ser o preto da casa. Então ali a gente vê que para os negros, ser o preto da casa era a segunda posição pior que poderia existir, que só perdia para um negro que também vendia escravos. E Stephen aqui, ele vive numa falsa sensação de autoridade. E quando Django aparece, tudo isso desmorona, porque ele não pede permissão para poder existir. Django entra naquele lugar sendo algo que Stephen jamais conseguiu alcançar, um homem negro verdadeiramente livre. E isso simplesmente deixa ele devastado. Stephen tinha privilégios, sim, mas tudo isso vinha com alto preço. E um dos preços era a própria inferiorização da sua dignidade. Ele tinha que todo momento estar bajulando Calvin Candy. E aos olhos das outras pessoas, isso passava mediocridade. Agora vocês imaginem ele ver o Django, um homem que quebra todas as regras, um homem que simplesmente anda armado, que responde, que negocia e até mesmo que impõe respeito. Tinha momentos que até mesmo parecia que ele dava ordens ao Dr. Schultz. Vocês têm que compreender que Django ali, ele é simplesmente a negação completa da existência de Stephen. Até Django aparecer, Stephen achou que ele estava no topo. E quando ele aparece, ele percebe que ele estava lá embaixo. E é por isso que ele quis aquele final para Django. E ele precisava muito daquilo. Quando ele consegue convencer que Django fosse vendido para a mineradora LeQuint Dick, essa cena ela é pesada porque ela mostra que Stephen ele não queria apenas matar Django. Ele queria destruir quem Django era, porque a morte ela seria ali no caso rápida, mas voltar para a escravidão, ser separado da própria identidade, virar mercadoria novamente, até mesmo ser acorrentado, humilhado, isso iria reduzi-lo a nada. E na cabeça de Stephen, isso seria muito pior do que a morte. Eu também gostaria de aproveitar essa nossa reflexão e falar também sobre outras questões que eu acho que são muito interessantes. Tem uma cena também que ela é muito importante no filme, que seria a cena da frenologia. Em uma especificada cena do filme, Calvin começa a falar sobre os seus amigos frenólogos, que a frenologia ela era um conceito que ela falava sobre um nível superior que o negro poderia chegar, mas que ao mesmo tempo esse estudo arcaico ele trazia uma tese científica que negros eles nasceram para serem submissos. Tanto que ele conta a história do velho Ben, que sempre barbeava seu pai na varanda e nunca tinha cortado a garganta dele com a navalha. E ele fala que isso nunca tinha acontecido por causa da questão da submissão. Só que não tem nada a ver com submissão. Ben nunca tinha cortado a garganta de seu pai porque ele tinha medo. Agora imagine você, o que aconteceria com um negro que matasse um branco? Seria algo muito pior que enforcamento e castração. Vocês lembram que já lá nas terras do Big Daddy, eles iriam castigar a pequena Judy por apenas quebrar alguns ovos. Eles iam chicotear aquela pobre moça por quebrar apenas alguns ovos. Imagina o que eles fariam com um negro que cortasse a garganta de um branco. Então Calvin ali, ele simplesmente se confundiu com a questão de sentimentos, porque ali não era um sentimento de submissão, era um sentimento de medo. E eles faziam isso muito bem naquela época. Ele até mesmo fala que as 3 marcas estão na região da submissão no cérebro de um negro, sendo que no cérebro de um Isaac Newton ou Galileu, essas marcas estariam na parte da criatividade. E a gente vê que isso cai por terra já no filme mesmo. Que tal a cena que os negros que são libertados pelo Dr. Schultz acabam com seu próprio mercador? E quando Django engana aqueles homens e quando tem a chance acaba com eles? Pra mim isso não parece nem um pouco submissão. Outro ponto também que eu acho magnífico no filme, que muita gente percebe apenas depois de rever, que seria o encontro de Django e o Dr. Schultz. Porque à primeira vista aquilo ali parece apenas um encontro aleatório. Só que depois a gente percebe que aquilo ali é destino. Porque quando você vê a cena dos dois juntos, é muito difícil acreditar que aquilo aconteceu por acaso, no meio do Texas,
recompensas no meio da noite. Você imagina, um dentista alemão, caçador de recompensas, encontra exatamente o homem que precisava encontrar. E mais do que isso, o homem que também precisava encontrá-lo. Chute precisava de Django porque ele conhecia os irmãos Bridle, mas Django precisava de Schultz por algo muito maior. E a gente entende que a questão não era sobre Dr. Schultz, mas sim sobre Django. O filme faz a gente entender que ele precisava de alguém que enxergasse nele um ser humano. Uma questão também que eu acho muito interessante é que o doutor ali ele funciona quase como os olhos do espectador dentro daquele mundo. E a gente percebe perfeitamente que mesmo sabendo que a escravidão existia, Schultz ainda não compreendia completamente o nível de desumanização que acontecia no sul dos Estados Unidos. Porque uma coisa é ouvir falar, outra coisa é presenciar. E o filme mostra ele tendo esse choque de realidade aos poucos. Primeiro é quando eles chegam em Daughtry. Quando ele vê que todos estão encarando eles, ele vira para Django e pergunta: por que tá todo mundo encarando a gente? E o Django fala: é porque eles nunca viram um negro montando a cavalo. E parece ali que o Dr. Schultz está fazendo do tipo, só que genuinamente ele não entende por que as pessoas estão olhando tanto. Porque na cabeça dele, Django apenas está montando em um cavalo. Lembra que eu falei para vocês que é como se fosse a nossa visão dentro do filme? E essa cena ela é muito importante porque o filme deixa muito claro que o racismo daquele mundo não era apenas violência física, era também destruição simbólica da dignidade. Um negro ali não podia sequer ocupar a posição de um homem comum, até montar um cavalo era visto como algo errado. E esse tipo de coisa pega Schultz desprevenido o tempo inteiro. Tanto que na cena que D'Artagnan está sendo comido pelas cadelas, Candy pergunta para Django: parece que seu amigo está meio pálido para esse negócio de mendigos. E Django responde: não, é que na verdade ele nunca viu um homem ser devorado por cadelas. E Calvin fala: e você está acostumado? E ele simplesmente diz: eu estou muito mais acostumado com os americanos do que ele. Então ali a gente percebe que tem uma grande questão cultural naquela época. Porque o doutor ele vinha da Alemanha, ele era europeu, culto, intelectual, articulado, educado. Ele até mesmo entende a escravidão racionalmente, mas ele ainda não absorveu emocionalmente o que aquilo significa na prática. Outra cena também que a gente vê essa questão é a cena do cobertor, quando Django tira o cobertor e Dr. Schultz ele se assusta ao ver as costas marcadas do Django pelas chicotadas. E essa reação do Schultz ali, ela é muito importante, porque naquele momento a escravidão ela deixa de ser uma ideia abstrata para ele. Pela primeira vez ele percebe que não está diante de apenas trabalhadores forçados. Ele está diante de pessoas torturadas sistematicamente. E quando ele entrega a arma para o escravo segurar sem pensar nas consequências? O escravo poderia simplesmente ter estourado os miolos dele, mas Schultz sabia que ali tinha humanidade. Tanto que o escravo fica perplexo olhando para a arma, pensando: ele fez isso mesmo? E isso também é muito importante no filme, porque o filme nos mostra que Dr. Schultz não via os negros como uma ameaça. Para ele ali, os brancos sulistas eram muito mais ameaçadores. A última questão que eu quero falar com vocês é o que acontece dentro do Clube Cleópatra. E esse momento ele é muito forte, porque é o momento que Django humilha o sistema apenas existindo. E nessa cena tem uma sequência de acontecimentos que é muito legal. Quando ele e o Dr. Schultz eles chegam ao Clube Cleópatra, Django ele entra armado com algo muito mais perigoso que uma pistola. Ele entra armado com status. Ali ele é um homem livre e senhor de escravos. E isso simplesmente desestabiliza todos os personagens ao redor dele. Não importa quem fosse, escravos, serviçais, nobres, todos simplesmente ficam perplexos. E quando ele entra no aposento Júlio César, a reação de Butch já entrega tudo ali. Butch olha para Django com desprezo imediato. Mas aquilo ali, meus amigos, não é apenas racismo, é ressentimento. Porque Butch não consegue aceitar o que está vendo. Ele consegue tolerar um negro escravizado, consegue tolerar um negro obediente e consegue tolerar um negro abaixo dele. Que é tudo que a gente vê ali. Sabá, Roscoe e as empregadas. Só que Django não está nem no nível dele, está acima dele. E isso quebra completamente a lógica daquele ambiente, porque Butch ali ele é praticamente uma espécie de guarda-costas especial do Candy. Ou seja, ele é um empregado. E Django não, Django era o convidado e negociante. E quando Calvin também percebe a presença de Django, que Django era diferenciado, ele rapidamente faz um movimento. Ele fala a seguinte frase: continuem lutando, seus negros. Como se ele quisesse ali colocar Django no lugar dele. Django ali ele consegue intrigar a
todos naquele lugar. E aí entra também outra parte que eu acho genial, que é a parte da Sabá. Muitas pessoas não entenderam o que acontece ali. Quando o Mr. Mug convida Django para se sentar com ele no bar, ele fala a seguinte frase: sirva o que Django quiser. E o que a Sabá faz? Ela pega uma garrafa inteira de champanhe e vai para outra mesa ficar sozinha. Aquilo ali foi um recado de dominância, de tipo, eu estou melhor do que você. Mas no final do filme, essa arrogância toda é simplesmente despedaçada. Porque o poder da Sabá vinha de Calvin. E quando Calvin morre, o seu poder também morre. Porque diferente de Django, ela não era livre. E essas aqui são as questões que eu achei mais interessante de trazer aqui pra vocês hoje. E é interessante que sempre que eu revejo esse filme, sempre surge algo novo. E deixa nos comentários o que vocês acham desse filme tão maravilhoso, até mesmo sobre o que eu falei aqui, se vocês concordam com o meu ponto de vista. Meus queridos amantes do cinema, esse aqui foi mais um Clube da Análise. Muito obrigado pela atenção de vocês. Não se esqueça, temos vídeo toda semana e até a próxima.